É dia de caça e o alvo é o filho do general Kim Wong-bong. Mas por que os soldados do Império estão caçando o próprio filho do chefe? Tudo porque o garoto nasceu sem mana em um mundo onde todo mundo tem magia. Para uma família obcecada por poder, ter um filho tão fraco era uma vergonha total, então o próprio pai dele ordenou que o eliminassem. O tenente Zhang foi enviado para dar um fim no garoto, mas como o moleque não fazia mal nem a uma mosca, Zhang só cravou a espada no estômago dele e o jogou de um penhasco. Uma queda tão alta que nem o Deadpool sobreviveria. À noite, os soldados foram até o local para conferir se ele realmente tinha batido as botas. Depois de horas procurando, eles finalmente encontraram o cara e a cena deixou todo mundo de queixo caído. O garoto tinha sido jogado de um penhasco do tamanho do Everest, com um buraco enorme no estômago, e mesmo assim estava lá sentado, relaxando. Do nada, ele começou a emanar uma energia verde. Um dos soldados se desesperou e avançou para cima dele, mas o garoto previu o ataque, se esquivou e deu um soco no cara, deixando o pelotão inteiro em choque. Quando os outros sacaram as espadas, o moleque tirou 3 moedas do bolso e as arremessou com tanta força que atravessou 3 crânios de uma vez. O resto do esquadrão tentou a sorte, mas o garoto, que antes era um inútil, estava destruindo as tropas de elite. O último sobrevivente puxou a arma e atirou no ponto cego dele. O garoto apenas desviou da bala e ainda chamou o cara de lento. Ele agarrou o tenente pelo pescoço e, com um sorriso no rosto, acabou com o último inimigo sem sofrer nenhum arranhão. Mas o que aconteceu com esse garoto? Como ele caiu daquele penhasco sem magia e de repente virou Broly? Este é Kim Tae-jo, e o que os soldados não sabiam é que, durante a queda, a mente dele foi puxada para outro mundo, onde ele encontrou um velho. O cara era Tae-jeon-ok, o supremo demônio venenoso, um mestre tão insano que conquistou seu mundo esmagando todo mundo no caminho. Quando as mentes deles se conectaram, eles compartilharam memórias e descobriram que eram a mesma pessoa em universos paralelos, só que com vidas bem diferentes. O velho se tornou o cara mais apelão do seu mundo, enquanto o garoto era o fracasso da família e acabou sendo assassinado. Então passou todo o seu conhecimento de artes marciais e o segredo do Ki, enviando o garoto de volta ao seu corpo, pronto para ser o mais forte do seu próprio universo. Quando Kim Tae-jo acordou, a primeira coisa que fez foi pegar uma planta venenosa e engolir. Ele meditou e transformou o veneno em energia pura, focado em se tornar o Tae-jeon-ok do seu mundo. Por isso, quando os soldados o encontraram, ele estava lá sentado meditando e emanando aquela energia verde. Depois de acabar com todos os soldados, ele só tinha uma missão em mente: eliminar todos que o queriam morto. Um dos esquadrões voltou para a base e disse ao general que a tropa do tenente foi totalmente dizimada e não havia sinal do corpo do garoto. O pai dele já estava perdendo a paciência. Mas como nesse mundo quem não tem mana morre envenenado pelo próprio ar, ele tinha certeza de que o moleque ia bater as botas de qualquer jeito. Mas o general não faz ideia do que está por vir. Alguns dias depois, na zona de fronteira das bestas mágicas do Monte Jiri, nosso protagonista estava admirando a vista. De onde ele estava? Tae-jeon-ok era totalmente visível. Quando perguntaram se era a primeira vez que ele via aquela paisagem, o jovem confirmou que era novo na área. O cara de bigode percebeu que o jovem não devia saber muita coisa sobre a cidade deles. Em 2026, Guri era apenas uma cidadezinha na Coreia, até se juntar ao Império. O Monte Jiri era um lugar infestado de monstros que precisavam ser exterminados, e por isso o imperador transformou Guri em uma cidade livre. Isso trouxe várias vantagens, como impostos baixos sobre produtos de bestas mágicas e a tolerância ao crime. Sem leis, a cidade logo ficou rica com os despertos que corriam para caçar as bestas mágicas. E enquanto o homem continuava tagarelando sobre tudo isso, nosso herói pediu para ele ir direto ao ponto. No fim, o chefe avisou o protagonista sobre os vários criminosos que lutavam aquela cidade sem lei. Kim Tae-woo achou o homem um baita tagarela, mas gostou dele e aceitou os conselhos. Há alguns dias, Kim Tae-jo tinha sobrevivido a uma tentativa de assassinato. Depois disso, ele cortou contato com todo mundo após sua dispensa e começou a procurar um lugar onde pudesse ganhar poder. E após refletir um pouco, a Cidade Livre se provou o lugar perfeito para isso. Afinal, como o Império não manda muito por lá, seria difícil para a família dele descobrir seu paradeiro. Para melhorar, o lugar estava cheio de itens venenosos que ajudariam muito no seu treinamento. Kim Tae-jo ainda não estava familiarizado com as artes marciais. Por algum milagre, o herói que estava à beira da morte encontrou sua contraparte do mundo das artes marciais, o supremo demônio venenoso. Nosso herói achou irônico que a mulher que tentou matá-lo acabou fazendo um grande favor a ele. Por enquanto, Kim Tae-jo, que trabalhava como carregador nas montanhas, decidiu juntar força e grana discretamente para se tornar totalmente independente. Naquele momento, o chefe perguntou a opinião dele sobre quem era o mais forte do grupo. O velho apontou para a surpreendentemente jovem Liengu, uma desperta de nível regular. Como uma desperta regular, ela estaria um nível acima do primeiro tenente que nosso herói matou. Mas, por alguma razão, a moça estava agindo de um jeito estranho.
De repente, a desperta perdeu a consciência, e assim, ela desabou no chão após ser picada por um mosquito mutante de 3 listras, deixando todo mundo em pânico. Já Kim Tae-ju não entendia por que aquilo era um problema tão grande. Naquela hora, alguém resolveu assumir o controle. A ruiva, com o cajado mágico, canalizou todo o seu poder e lançou uma bola de fogo gigante. E foi assim que uma explosão poderosa acabou com o terror do mosquito. Ao ser questionado sobre o pânico, o chefe explicou que aquele inseto podia fazer a mana sumir temporariamente. Alguns despertos chegavam até a desmaiar com a picada. Era natural o desespero, já que vários grupos foram dizimados por causa de um único mosquito. E nas memórias do seu alter ego marcial, o protagonista lembrou de um veneno bem parecido com a picada do mosquito. Por isso, o herói aproveitou a chance para examinar a garota usando uma arte espiritual venenosa, e o que ele descobriu o deixou bem intrigado. E um dos caçadores começou a tremer, já que aquela área devia estar livre de mosquitos. Por causa disso, ele disse ao líder do grupo que seria melhor recuar, e o líder concordou. Foi aí que algo começou a se mexer na grama alta. O líder tomou um susto. E por isso, ele ordenou que o grupo se preparasse para a batalha. Mas no fim, era só um coelho de cauda longa, uma criatura na base da cadeia alimentar e um ótimo rato de laboratório, já que se reproduz rápido demais. Ao verem isso, todos ficaram aliviados. Logo acharam que o susto tinha sido por nada, mas eles não perdiam por esperar. Aquilo estava longe de ser um alarme falso. Antes que alguém percebesse, o líder e o caçador ao lado foram decapitados num piscar de olhos. E assim, o grupo já tinha 2 homens a menos. Os humanos agora estavam sendo atacados por orques, feras terríveis que chegavam rugindo com tudo. Ao ver isso, a maga resolveu ganhar tempo para o grupo distraindo os monstros. O ex-chefe se virou para o protagonista. Kim Tae-yo disse para ele não esperar, pois ele ia ficar por ali. O velho tentou dizer que carregadores não podiam fazer nada ali, mas Kim Tae-jo estava decidido a ajudar. E assim, o chefe ficou encarregado da jovem espadachim desmaiada. Kim Tae-jo mandou ele correr e explicou que só ia dar uma ajudinha. Com isso, o homem fugiu, implorando para que o amigo sobrevivesse. Logo depois, nosso herói percebeu que os monstros estavam estranhamente sincronizados. Enquanto isso, a maga usava suas habilidades para todos os lados para tentar segurar os orques. Foi aí que ela viu um deles avançando em direção ao Kim Tae-jo. Vendo isso, ela se firmou no chão e decidiu parar a criatura na hora. Com apenas uma bola de fogo, o orc foi pro saco. Kim Tae-jo tapou o nariz, enojado com o cheiro de carne queimada. Foi então que ele notou algo chocante. Kim Tae-yo gritou para a moça se abaixar e, antes que ela percebesse, uma lâmina passou raspando no pescoço dela vindo de trás. Enquanto isso, no reino celestial, à beira de um lago sereno, o supremo demônio venenoso pensava em como ainda estaria preso em seu antigo reino se não fosse por nosso herói. Graças à conexão de memórias, o velho adquiriu o conhecimento da Terra. Isso o permitiu alcançar a iluminação e seu objetivo de chegar a um plano superior. Mesmo assim, ele errou ao não imaginar o que vinha a seguir. No fim das contas, esse reino celestial parecia mais um hospício de luxo. Era bizarro ver o lugar cheio de gente maluca. E para o demônio venenoso, os fundadores de seitas e mestres lendários não eram diferentes. Vendo que ninguém ali tinha educação, o velho percebeu que foi uma burrice gastar a vida tentando a iluminação. Mesmo assim, ele não podia negar que a partilha de alma com o seu eu mais jovem foi bem legal. Então, o demoníaco começou a se perguntar como estava o seu sucessor. Os dois eram a mesma pessoa, mas por causa do ambiente, um virou um mestre temido e respeitado. Já o outro foi rotulado como um lixo, por isso o velho esperava que suas habilidades o ajudassem a mudar de vida. Para superar os mais fortes de seu mundo, Kim Tae-yo precisava alcançar a 7ª estrela da sua nova arte marcial venenosa. O velho começou a sonhar com o dia em que encontraria seu eu mais jovem e no que poderia ensinar a ele. Mas enquanto estava distraído, algo foi arremessado nele do nada. Não era ninguém menos que o imortal da espada, que resolveu implicar com o demônio venenoso por ele zoar a esgrima sendo um mero atirador de adagas. Com isso, aquele que desistiu da iluminação avançou no outro velho com suas facas em mãos. Enquanto isso, na terra, enquanto os orgas viravam churrasco, a moça percebeu algo alarmante. Mesmo assim, não deu tempo de reagir à lâmina que vinha em sua direção. Então que ela não ia dar conta, o protagonista teve que agir e resolveu assumir o controle da situação. Primeiro, ela deixou inconsciente. Kim Tae-yo então se lançou para frente. Ele resolveu usar a nova habilidade diária que tinha aprendido. E assim, uma chuva de moedas caiu no campo de batalha com a técnica de adagas voadoras. Explosão de adagas. Os orques gigantes foram logo dominados pelas moedas rápidas e letais, que ricocheteavam em suas cabeças. E finalmente, o artista marcial pousou no chão. Foi uma surpresa boa ver que só precisava de um acerto para derrubar um orc inteiro. Kim Tae-yo começou a pensar no que fazer com a maga que ele nocauteou sem querer. Mas ele não podia deixar ninguém saber que um cara sem marca acabou com um bando de orcs, senão ele ficaria na mira de muita gente, inclusive do próprio pai. Por isso, ele resolveu vazar dali na hora. Kim Tae-yo ficou pensando em como o encontro com o velho mudou sua vida,
já que um lixo sem mana nunca se preocuparia com nada disso. O protagonista decidiu não deixar nenhum rastro para trás. Dava um baita trabalho limpar tudo depois de usar as habilidades de arremesso, já que as armas eram caras e precisavam ser recolhidas com cuidado. Enquanto o herói pensava em como ia precisar de uma habilidade de recuperação ao chegar na 7ª estrela, ele notou que faltava uma moeda e começou a procurar por todo o canto. Depois de um tempo, ele achou presa numa árvore, mas ao tentar pegá-la, viu um inseto voando por ali. Kimi Taiyo foi rápido e pegou o mosquito com a palma da mão. Como aquela área não era de mosquitos mutantes de 3 listras, era certeza que aquele era o mesmo bicho que picou a desperta profissional. Kimi Taiyo então colocou o inseto com cuidado na mão. O veneno dessa criatura dispersa a energia interna e bagunça o fluxo de mana dos despertos. Nosso herói logo comparou aquilo com o veneno de dispersão de energia de Murin. Só que na Terra os humanos precisam de trajes de proteção, já que, diferente de Murin, eles não têm um antídoto, o que torna tudo muito perigoso. Se descobrisse a composição do veneno, nosso herói poderia criar um antídoto com o que aprendeu com o velho, mas para isso, ele teria que achar ervas no seu mundo que fossem parecidas com as do mundo do mestre. Kimi Taiyo resolveu fazer a única coisa lógica: comer o inseto que estava na mão dele. O jovem engoliu o mosquito rapidinho, sem nem pensar 2 vezes. Aquele lanche confirmou que os venenos eram idênticos, o que significava que, com os ingredientes certos, ele ficaria rico criando a cura. Dito isso, nosso protagonista decidiu testar tudo quando voltasse para casa. Foi aí que um som intrigante chamou a atenção dele. Kimi Taiyo levou um susto com o que viu. Ele estava cara a cara com um orc de elite que nem deveria estar naquela área. E pelo jeito, o monstro estava sedento por sangue. Enquanto o monstro berrava que ia exterminar os humanos, o protagonista ficou de cara com o tamanho dele e com o fato de que ele falava. De qualquer forma, monstros de elite são tipos despertos das bestas mágicas. Para piorar, nenhum orc, muito menos um de elite, devia estar ali, o que indicava que algo estava rolando na montanha. E então, o orc começou a balançar sua arma. Kimi Taiyo se esquivou na hora. A força do golpe destruiu tudo em volta. O velho se impressionou com o poder e viu que era comparável ao monstro de nível especialista. Havia uma grande chance de que as moedas dele nem fizessem cócegas na pele do monstro. Mesmo assim, ele resolveu tentar. Kimi Taiyo usou sua arte de adagas voadoras, golpe veloz. Isso permitiu lançar 3 moedas em alta velocidade contra o monstro. As moedas atingiram o alvo, mas pararam na hora, o que já era de se esperar. O golpe de Armakuta mais forte do artista marcial não surtiu efeito. Como a técnica diária ia espalhar demais a força, ele achou que a palma venenosa do selo de sangue seria a melhor opção. Naquela hora, a criatura soltou um rugido feroz. Foi aí que Kim Tae-ju percebeu que estava hesitando. Ele teve a certeza de que seu eu do passado sentiria vergonha se visse que ele estava duvidando de si mesmo no começo da luta. Kim Tae-ju viu que tinha ficado orgulhoso demais depois de derrotar aquele grupo de orcs com facilidade. Não importava o tamanho do obstáculo, ele ia continuar tentando até conseguir. Afinal, esse era o caminho do supremo demônio venenoso. E quando ele soltou a palma venenosa, o monstro de elite se preparou para o impacto. O machado gigante de aço colidiu direto com a palma da mão do nosso herói. Kimi Tae-ju se esforçou ao máximo. E do nada, rolou uma explosão imensa. No fim do embate, o machado gigante ficou todo quebrado. Mas só um dos lutadores estava de joelhos no chão. Kimi Tae-ju não conseguiu fazer nem um arranhão no orc. Vendo isso, ele resolveu continuar atacando até o bicho cair. Entre esse momento, uma lâmina veloz foi sacada. Num piscar de olhos, o orc de elite sofreu 1 milhão de cortes. O humano ficou sem entender nada. Então o próprio monstro entendeu o que tinha rolado. Enquanto o bicho explodia em pedaços, Kim Tae-ju percebeu que quem o matou devia ser um desperto de nível mestre. E se não fosse pelo orc de elite, ele já teria vazado dali faz tempo. Então, ele começou a inventar uma desculpa para dar ao seu salvador. Naquela hora, perguntaram ao Kim Tae-ju se foi ele quem matou o orc. O homem disse que, como o herói não tinha marca, ele era só um não desperto patético que não teria como vencer os monstros. Kim Tae-ju ficou sem palavras diante daqueles olhos frios. Lee Young-ak, membro do Comitê Autônomo e conhecido como Capitão Vigilante, mestre da Guilda Nogadan, exigiu respostas. Impin Tae-ju viu que tamanha presença, arrogância e poder só podiam ser de alguém importante, e que ele teria que medir bem as palavras. Mas antes que ele falasse, o chefe apareceu. Só que o homem não estava nem aí para ele. Só queria saber da carga, que por sorte estava intacta. Quando ele contou que alguém o salvou, o barbudo virou para ver quem era. O carregador logo reconheceu Lee Young-ak, que já mandou chamarem a equipe de limpeza. A Cidade Livre respondia a um comitê em vez do imperador, e o Capitão Vigilante era um dos figurões com direito a voto. Além de ser o mestre da Guilda Nogadan e responsável pela segurança, ele era um desperto de nível mestre. Quando o chefe lembrou que os carregadores pagavam por proteção, o mestre da guilda mandou ele calar a boca. O barbudo se desculpou por falar demais e disse para o colega agradecer, o que ele fez na hora. E Young-ak perguntou ao jovem se ele realmente não tinha nada a ver com o massacre, já que era só um carregador. Kim Tae-ju confirmou e disse que ficou sozinho com o monstro de elite depois que a maga desmaiou de tanto usar mana. Os homens do Capitão Vigilante disseram que era hora de ir, agora que os sobreviventes estavam seguros. Lee Young-ak resolveu sair logo, mas ainda tinha algo a dizer. Ele avisou ao novato para nunca cruzar o caminho dele num dia ruim,
ou causar problemas. Ele saiu rindo feito um louco, avisando que não teria a mesma piedade da próxima vez. Depois que ele saiu, o chefe respirou aliviado e mandou o colega nunca irritar aquele cara. Kim Tae-ho achou que Lee Young-ak não era tão ruim, mas descobriu que ele era um corrupto que adorava uma propina. Na verdade, as patrulhas dele eram só fachada e ele só ajudou ali porque a situação era urgente. Como os mestres eram armas nucleares ambulantes, o carregador foi avisado para evitá-los e descer logo da montanha. Kim Tae-ho teve certeza de que estaria em apuros se o capitão vigilante não tivesse aparecido. Ele percebeu que desperdiçou um mês e ficou arrogante depois de matar alguns espertos com habilidades que ganhou de bandaja. Do jeito que estava, Kim Tae-ho nem teria coragem de olhar para a sua contraparte antiga. A partir dali, ele decidiu levar tudo a sério e jurou ficar poderoso de verdade. A cidade livre de Gori tinha uma estrutura urbana quase perfeita, mas faltavam hospitais, já que nenhum médico bom se atreveria a pisar num lugar tão perigoso. A maioria dos médicos de lá eram charlatães fugindo da polícia. Por isso, o que mais tinha na cidade livre eram farmácias e drogarias. Com isso, os farmacêuticos podiam receitar e vender remédios aprovados pelo comitê. Muitos ficaram ricos com isso, sendo mais confiáveis que os hospitais suspeitos. Então, nosso herói resolveu vender a sua cura para o mosquito mutante. O último mês foi exaustivo, trabalhava como carregador de dia, colhia ervas nas horas vagas e treinava artes marciais à noite. Para piorar, ele teve que chegar na terceira estrela das artes marciais só para conseguir preparar o antídoto. Graças a isso, ele ficou mais forte e não seria mais derrotado tão fácil. E se tudo desse certo, Kim Tae-ho finalmente ia ganhar uma grana preta. Ao entrar na loja, ele foi recebido na drogaria do Bok, onde o atendente já veio oferecendo de tudo. Nosso herói disse que queria falar com o dono. Isso pegou a moça de surpresa. Kim Tae-ho explicou que era um vendedor e não um cliente. O homem lá atrás ouviu a conversa toda. Ele respirou fundo. Bok On-pyu, que também era diretor de um orfanato, se apresentou como CEO da drogaria. Kim Tae-ho o cumprimentou e disse que estava lá para vender alguns remédios caseiros. O velho já estava de saco cheio porque todo dia aparecia um golpista novo lá. Por isso, ele recusou na hora e disse para o novato procurar emprego se quisesse dinheiro. Mas quando Kim Tae-ho disse que era um antídoto para mosquitos, o dono ficou intrigado. Ele achou até que tinha ouvido errado. O protagonista esclareceu que era a cura para um mosquito mutante de 3 listras. E assim, ele chamou a atenção do Bok On-pyu. Ele explicou que era um remédio oral para ser tomado preventivamente. Quando o jovem disse que o efeito durava 10 horas, o velho ficou irritado. Ele achou um absurdo o cara nem se esforçar para o golpe parecer real. O farmacêutico deixou mais 2 frascos com eles. Ele deu seu cartão e disse para ligarem se mudassem de ideia depois dos testes. O prazo era até meia-noite. Kim Tae-ho foi embora avisando que, se não ligassem, ele levaria o produto para outro lugar. Naquele momento, todo mundo na loja ficou mudo. Eles acharam que ele era um completo louco. Foi aí que o cliente pegou o frasco, interessado. Aquele era Park Jin-soo, líder de um grupo de ataque e cliente fiel, que perguntou se aquilo era possível. Bok On-pyu olhou para ele meio confuso. Ele explicou que não tinha como saber na hora. Segundo ele, só testando para saber a verdade. Bok On-pyu não tinha esperanças, já que nem as maiores empresas conseguiram a cura, mas a confiança do rapaz o intrigou. A moça pediu para o cliente largar o frasco, mas ele disse que precisavam testar. O velho se virou horrorizado. Ele começou a berrar com o cliente por tomar um remédio suspeito sem testar. Mas depois de tomar, Park Jin-soo disse que era só água. O dono ficou em choque. Como o cliente entendia de poções, o dono perguntou se ele não sentiu nenhum efeito. Park Jin-soo confirmou decepcionado que não sentiu nada, era pura água. Dito isso, ele chamou o herói de golpista e mandou o velho jogar o resto fora. Mas Bok On-pyu ainda tinha dúvida se o rapaz era mesmo só um golpista comum. Dito isso, o cliente terminou as compras. Ele ia caçar sapos com o grupo e o teste o atrasou. Mesmo sendo tudo muito caro, ele pagou tudo à vista, em dinheiro. Depois de comprar tudo, o cliente se despediu do velho. Bok On-pyu mandou eles tomarem cuidado achando que Kim Tae-ho era mesmo um farsante. Mais tarde, uma batalha pesada começou. As feras brancas estavam destruindo tudo pelo caminho. Naquela hora, o reforço do escudo foi ativado. Park Jin-soo conseguiu se defender dos Martens dente de lâmina que nem deviam estar ali. Nisso, a aliada dele sacou a lâmina e foi para cima para matar. Ela avisou ao líder que eles precisavam fugir na hora. Com o caminho livre, a guerreira contou que foi picada e que logo ficaria paralisada. O aliado pediu para ela aguentar, pois só estariam seguros quando ele acabasse com o último Marten. Foi aí que ele viu algo terrível. Os mosquitos mutantes apareceram. Se Park Jin-soo fosse picado de novo, o veneno ia derrubar ele com a paralisia. Se ele caísse, o grupo inteiro estaria perdido na mata. Ele achou que foi envenenado quando o escudo enfraqueceu, sem entender o que deu errado. O grupo foi pego de surpresa pelos Martens dente de lâmina em pleno território dos sapos mutantes. O ataque surpresa acabou com os trajes de proteção de todo mundo. O líder começou a se culpar por ter sido atingido por puro descuido. No começo, quem foi picado resolveu
recuar imediatamente, mas os bichos bloquearam a fuga, forçando todo mundo a lutar. Park Jin-soo só precisava de mais um pouco de força para vencer o último Marten. Nisso, o espadachim deu o alerta de um ataque vindo. Só então o líder viu o perigo. O monstro desferiu um golpe fortíssimo. A lâmina dele atravessou o escudo, e assim a barreira se despedaçou. Mas, estranhamente, Park Jin-soo não perdeu força nem mana. Foi aí que ele se tocou do que estava rolando. O antídoto que ele tomou na farmácia não era golpe nenhum. Sabendo disso, ele voltou com tudo para a luta. Ele empunhou a espada com firmeza. O líder pensou que, se o antídoto funcionasse mesmo, a vitória era garantida. Mais tarde, alguém entrou correndo na drogaria do velho. Park Jin-soo foi direto falar com o dono. Ele perguntou o preço do antídoto e disse que ia levar o estoque inteiro. Um tempo depois, no mercado da Cidade Livre, um Marten dente de lâmina estava sendo vendido por 5 milhões de won. Mais adiante, vendia uma armadura de besta mágica por 50 milhões de won. O garoto, que veio de Puju, nunca tinha visto um mercado tão agitado. Kimi Tae-yo fez bem em tirar o dia de folga. Para criar aquele antídoto, ele precisou chegar na terceira estrela. O remédio exigia um controle absurdo de energia para extrair o necessário das ervas. Só que, como ele exagerou, sua essência venenosa sobrecarregou e ele precisava de tempo para digerir tudo. Saindo disso, ele lembrou da reunião que teve num café. Bo Kong-pyo quis fechar contrato para comprar cada frasco do antídoto. Pelo visto, o remédio caseiro era bom de verdade. O velho confirmou e disse que aquilo ia mudar as caçadas, pedindo desculpas por ter chamado o herói de charlatão. Bo Kong-pyo deixou isso para lá e perguntou quantos frascos ele tinha. Ao saber que tinha 60 mil, o velho quis saber o que fariam quando acabasse. Então Kim Tae-ju disse que era só fabricar mais. Ele recebeu um contrato com custo de produção de 10 moe-1 para vender por 50 moe-1 cada. Como custava só 1 por frasco, Kim Tae-jo ficou feliz com o lucro de 3 milhões. Com imposto de só 10%, ele adorou aquela cidade sem lei. Kim Tae-yo resolveu dar exclusividade para a drogaria do Bok com 30% de desconto, mas o velho achou demais. Então o herói lembrou que o velho cuidava de um orfanato. Ele disse que todos viam o velho como um pai para os órfãos. Como a loja bancava o orfanato, Kim Tae-yo quis ajudar em troca de um lugar para fabricar a cura. Bo Kong-pyo, comovido, garantiu que tinha o lugar ideal para ele. E assim, o negócio foi fechado. Com o contrato e a grana no bolso, o herói foi ao mercado atrás de equipamentos. Ele procurou por tudo atrás de algo que prestasse. Foi quando alguém perguntou se ele queria uma arma. O vendedor confirmou que era a melhor loja da cidade. O careca bombado fazendo pose de Jojo até ofereceu um desconto especial. Kimi Tae-jo achou o cara estranho e disse que não ia comprar nada. O ferreiro pegou pelo ombro e insistiu para que ele visitasse a oficina. O ferreiro parecia comum, mas estava empurrando alguém de nível 3 com facilidade. Ele só podia ser um mestre artesão disfarçado. Na loja, o herói viu as armas e o ferreiro quis saber a opinião dele. O ferreiro reafirmou que era o melhor de todos. O artista marcial resolveu testar as armas. O trabalho dele era impecável, apesar da aparência. Ele resolveu encomendar 100 daquelas armas. O ferreiro estranhou o tamanho das adagas e perguntou se eram para ele. O careca explicou que elas precisavam ser de manastiel para serem boas. Kimi Tae-yo perguntou se ele conseguia fabricar tudo. O homem disse que sim, mas que ia levar um tempo por falta de material. O preço ficou em 250 milhões, com 10% de entrada. O herói não se assustou com o preço e pagou tudo adiantado. O ferreiro prometeu enviar a primeira amostra logo que ficasse pronta. Agora o protagonista precisava de uma armadura. Ele pensou num manto como o do mestre para carregar as facas. Mas achou que ia parecer um idiota e resolveu usar algo moderno. Enquanto pensava no que vestir, alguém se aproximou. Kimi Tae-yo ficou curioso. Uma moça deu a ele um panfleto da Flamme Boutique que estava com casacos novos. Kimi Tae-yo viu que um casaco de couro era perfeito. Em outro canto da cidade, duas pessoas avistaram o castelo. A de cabelo longo achou ridículo ter uma muralha na cidade hoje em dia. A amiga concordou, dizendo que era um lugar de elite acessível só por barco. Aquela era Jeong Yune, herdeira do grupo Bakdu e cadete militar. A amiga perguntou por que ela viajou tanto só por um casaco de couro. O casaco era de pele de raposa siberiana com ótima defesa. A amiga achou que valia a pena perder o dia de folga por ele. O Wani quis usar o próprio dinheiro em vez do cartão do avô. O trem parou no mercado de Guri. Os passageiros desembarcaram. A cadete mandou o secretário Kim ir direto para a boutique. Nosso herói confirmou que o casaco era a melhor escolha. Na boutique, Kim Tae-jo disse que recebeu um panfleto. O secretário achou que ele também queria o casaco. A dona da loja achou o rosto dele familiar. Kim Tae-jo não a reconheceu, mas ela lembrou dele como carregador. Ela lembrou que estavam no mesmo grupo no ataque dos orques. Ele lembrou da maga e perguntou o que ela fazia ali. Ela disse que a boutique era o seu trabalho principal e que o procurava. Kim Tae-jo quis ir embora para não chamar atenção. Ele resolveu evitar perguntas incômodas, mas ele foi impedido de sair. A maga queria saber se
foi ele quem a salvou. Quando o pessoal da Nogadan perguntou sobre o desmaio, ela resolveu esconder a verdade por ele. Kim Tae-yu tentou negar, mas ela começou a chorar. Ela agradeceu por ter conseguido recuperar os corpos do líder e do namorado. Ele ficou sem saber como reagir ao choro dela. Ele a salvou, mas sentiu que foi por puro egoísmo para testar seus golpes. Ele se sentiu indigno de tanto agradecimento. O secretário começou a gritar pela demora no atendimento. A maga se desculpou na hora. De repente, ela se ajoelhou. Ela disse que não podia mais vender o casaco para a cadete. Kim Tae-yu ficou perdidinho. O secretário ficou furioso com a recusa após a longa viagem. A maga disse que achou um uso melhor para o item. A cadete já não queria ouvir mais nada. Ela mandou o secretário parar de gritar. A cadete resolveu ir embora. Ela disse que não era nada demais. Kim Tae-jo achou que causou confusão à toa. Ele perguntou por que ela não quis vender o casaco. Ela riu e disse que ele não sabia ler as pessoas. Ele ainda não tinha entendido nada. Ela queria dar o casaco para ele. Kim Tae-yo ficou sem entender. Ela só queria agradecer por ele ter salvado a vida dela. Ele recusou, dizendo que só pensou em si mesmo na hora. Mas ela disse que o que importava era que ela salvou. Ela pediu para ele salvar mais pessoas em troca. Foi a primeira vez que alguém foi tão grato a ele. Acostumado com gente ruim, ele sentiu algo muito diferente ali. Mesmo assim, Kim Tae-ju não odiou essa emoção nem um pouco e, no fim das contas, aceitou o presente com gratidão. A maga ficou radiante com isso e correu para tirar as medidas dele. Enquanto isso, no reino das almas perdidas, o velho estava morrendo de tédio. O imortal da espada, Dong Bin-sonin, não tinha nada para fazer naquele asilo infinito. Aos seus olhos, todo mundo se vestia, agia e parecia exatamente igual. Só uma pessoa se destacava do resto. Apesar de também ser de Murin, Taeng Jiu-no-kei era diferente de qualquer outra pessoa. Com um novo corte de cabelo e roupas de outro mundo, ou ele tinha sucumbido à loucura desse reino, ou já era louco desde o começo. O imortal da espada estava tão entediado sozinho que decidiu pedir para o homem ensiná-lo a fazer aquelas roupas, e foi assim que ele finalmente tomou sua decisão. Para convencer Taeng Jiu-no-kei, ele decidiu dar um presente especial, uma fruta conhecida como o pêssego celestial deste reino. Um pouco mais tarde, no orfanato do antigo dono, em um dos andares mais profundos do subsolo, algo suspeito rolava atrás de uma porta fechada. Depois de se esforçar muito, Kim Tae-yo finalmente conseguiu resultados positivos. O espadachim estava radiante com o saque absurdo e zoou o covarde por duvidar do sucesso, dizendo que ele sempre seria um carregador. Era ninguém menos que o velho, que tinha acabado de saber que a fabricação do antídoto estava concluída. Ambok Ong-pyo ficou radiante, já que suas prateleiras estavam quase vazias, o que surpreendeu muito o protagonista. Depois que a notícia do novo repelente de mosquitos se espalhou, a loja ficou lotada de todo tipo de aventureiro. Para completar, algumas pessoas, como o primeiro a testar o produto, estavam comprando em estoque. Kim Tae-ju pediu ao dono para avisar que mais frascos estavam chegando e que cada pessoa só poderia comprar no máximo 2. O velho concordou, mas demonstrou preocupação com a possibilidade de surgirem remédios falsificados a qualquer momento. Mesmo assim, o nosso herói não deu a mínima. Segundo ele, se fossem copiados, era só criar um produto novo, pois ele sabia muito bem que ninguém faria aquela cura sem a arte do espírito venenoso. Então, quando o CEO estava prestes a desligar, dizendo que limitaria as vendas enquanto esperava o estoque, Kim Tae-jo pediu a máquina de embalagem. E quando ele começou a reclamar que embalar o remédio demorava mais que criá-lo, e por isso estava preso no laboratório há 7 dias, prometeram entregar-me logo. Enquanto isso, do lado de fora, 2 órfãos discutiam se quem estava lá dentro era um fantasma ou um mendigo que precisava ser enxutado. O garoto garantiu à menina que não havia fantasmas na base secreta deles, e que era só um sem-teto que precisava ser expulso. De repente, um movimento brusco assustou as crianças. Naquela hora, a porta se abriu e uma presença sinistra surgiu do meio da fumaça. Assim que o homem de aparência sombria falou, o coração das crianças quase parou. E assim, os dois saíram correndo para salvar a pele daquele fantasma fedorento. Kim Tae-yo, que passou horas e horas embalando frascos, achou as crianças bem mal educadas por xingarem ele. O protagonista duvidava que seu cheiro fosse tão terrível assim, apesar de estar há 7 dias sem tomar banho. Ele lembrou que tinha uma reunião com seu antigo patrão porque um dos funcionários fugiu, e se perdesse tempo no banho, acabaria se atrasando. Foi quando alguém se aproximou dele. A pessoa em questão parecia ser uma moça. Ela soube pelo pai que o nosso herói tinha assinado um contrato para trabalhar em um tipo de antídoto. O protagonista confirmou que era Kim Tae-ju e perguntou quem era a mulher na sua frente. Acontece que a moça era do orfanato e se chamava Baek So-yeon. Ela foi até lá conferir o tal fantasma sobre o qual as crianças a avisaram. Baek So-yeon também queria entregar um pacote especial para ele. Ao ler o rótulo, Kim Tae-ju percebeu que era o protótipo enviado pelo ferreiro e agradeceu à moça. Dito isso, ela pediu para ele se manter em bons termos com o pai dela e, ao se despedir, Baek So-yeon implorou para ele tomar um banho antes de sair do orfanato. Logo depois, a empolgação falou mais alto e ele decidiu conferir o protótipo das adagas voadoras antes mesmo de se lavar. Ao abrir o pacote, encontrou um bilhete dentro. Era um recado do ferreiro perguntando com todo o deboche se o protótipo precisava de algum ajuste. Dá para dizer que o nosso herói não tinha paciência para essas coisas, então ele rasgou o bilhete rapidinho. Aliviado, Kim Tae-ju decidiu examinar uma das lâminas. Ele ficou bem satisfeito.
Ela era afiada e resistente. O equilíbrio era ótimo e a pegada era boa. Vendo a excelência das armas, o jovem começou a ficar ansioso pelo casaco. Ele lembrou que lhe ofereceram um item caro de graça, mas como já tinha ganhado um bom dinheiro, decidiu fazer o certo e pagar. Kimi Taejo então se tocou que estava com pouco tempo e correu para o banho. Um pouco mais tarde, na zona de fronteira das bestas mágicas na montanha, o protagonista finalmente se juntou ao resto do grupo. Ele cumprimentou seu antigo patrão imediatamente. O homem o recebeu de braços abertos. Kimi Taejo se desculpou pelo atraso e o patrão disse que eles também tinham acabado de chegar, agradecendo por ele ter vindo em cima da hora. Mas enquanto o nosso herói dizia ao patrão que só estava retribuindo a bondade recebida, alguém rude interrompeu. A pessoa estava irritada porque um simples carregador estava atrasando a caçada e exigiu um pedido de desculpas. Aquele arrogante era um novato chamado Jong Won-jun, membro da equipe de invasão, que lembrou aos dois que aquilo não era um encontro social. Kimi Taejo pediu para o homem medir as palavras e afirmou que não tinha motivo nenhum para se desculpar. Ouvir aquilo de alguém sem rank irritou profundamente o espadachim, que achava que o carregador deveria apenas baixar a cabeça e pedir perdão. Kimi Taejo sentiu uma vontade enorme de acabar com aquele chato e entendeu na hora porque o cara que ele estava substituindo fugiu. Naquele momento, explicaram para ele que a multa por quebra de contrato era alta e ele se esforçou para se controlar enquanto os insultos continuavam. Como passou a vida inteira sendo insultado, Kim Taejo resolveu entrar no jogo e finalmente pediu desculpas. Em teoria, os outros membros do grupo pediram para o espadachim parar de perder tempo, notando que ele estava mesmo prestes a atacar o carregador. Dito isso, enquanto o patrão se desculpava com o nosso herói, o líder da equipe deu ordem para todos avançarem. Kim Taejo achou estranho eles irem em uma raid que exigia 15 pessoas com um grupo de apenas 7. Ele resolveu avisar o grupo que, embora estivesse na moda reduzir a equipe por causa do antídoto de mosquitos, eles precisavam de mais gente ali. O espadachim detonou o carregador por ousar responder, mas Kim Taejo afirmou que, se estivesse correndo perigo, não participaria do ataque. Naquele instante, um membro do grupo disse que já estava de saco cheio de alguém que estava destinado a morrer. Isso deixou o nosso herói bem intrigado. Jong Won-jun decidiu que ia acabar com aquele cara arrogante ali mesmo. O líder da equipe, Kwon Dong-seok, lembrou ao colega que eles precisavam dos carregadores e ameaçou matar Kim Taejo. Ele continuasse respondendo. Jong Won-jun comentou que os carregadores da Cidade Livre deviam ter vida mansa, pois nunca viu um tom audacioso a ponto de questionar o tamanho do grupo. O líder brincou que se continuasse insultando o carregador, ele fugiria, ao que o espadachim respondeu que então apenas o mataria. Kimi Taejo então aguentava mais e começou a se perguntar se não devia simplesmente matar esses vermes em vez de aceitar desaforo, já que agora era forte o suficiente. Dito isso, o líder do grupo pediu que todos bebessem o antídoto antes de seguirem viagem. O patrão então se desculpou com o herói por causar tanto transtorno. Mas Kim Taejo disse que estava tudo bem e perguntou se eles realmente ficariam seguros com apenas 7 pessoas. A área de caça de hoje era a região das martas de dentes de sabre e, graças ao antídoto, os grupos agora precisavam de menos gente e nada de trajes contra insetos. O patrão disse que era reconfortante ter 2 novatos do lado deles, antes de entregar um frasco do antídoto para o nosso herói. Kimi Taejo aceitou seu próprio produto com um sorriso, pensando em como aquilo tinha sido útil. Ele lembrou de quando a maga disse que, para retribuí-la, ele só precisava evitar que mais pessoas morressem em vão. Mas, embora suas novas habilidades estivessem salvando vidas contra os mosquitos, elas também o estavam influenciando. 2 vezes seguidas, Kim Taejo então ela não sentiu nenhuma hesitação ao pensar em matar os membros do grupo. O motivo principal era sua conexão com Taeyang Junokei. Aquele homem não era nem um pouco piedoso e priorizava eliminar qualquer um que o ofendesse. Por causa do compartilhamento de almas, nosso herói herdou seu coração venenoso, mas não era contra isso, já que era fraco demais para sobreviver sozinho na Terra. Kimi Taejo então pediu para o patrão ficar perto dele, mas o homem tentou argumentar que, apesar da má fama deles, seria mais seguro ficar ao lado de um desperto. O herói insistiu que estava falando sério, pois sentia uma presença sombria vindo do fundo da floresta. Era um monstro feroz que já estava preparando as garras para atacá-los. Certo dia em Murin, enquanto o clã Zuji ardia em chamas, o responsável por tudo fez sua entrada triunfal. O velho no chão estava exausto e gravemente ferido. Ju Jishon, o patriarca do clã, birrou com Teng Yunokai por ousar causar tanta desgraça para eles. Naquela hora, o mestre dos venenos começou a rir do demoninho do raio. Ele até esfregou na cara do velho que ele e seu clã estavam trabalhando escondidos com o culto demoníaco. O patriarca gritou que era uma armação, já que eles eram um dos 5 grandes clãs. Mas quem controlava as lâminas afirmou que todos os seguidores demoníacos eram mentirosos, antes de julgar algo para ele. O velho ficou completamente horrorizado. A cabeça do próprio filho rolou até os seus pés. Tang Junokei disse que aquilo era o que ele merecia por sacrificar civis para criar a pílula de sangue demoníaca. Ele então o desafiou a dizer que aquilo era uma armação mais uma vez. O demônio venenoso desprezava a gente como o demônio do raio, que sacrificava os fracos por interesse próprio. Nesse momento, o velho tentou implorar pela vida, prometendo informações sobre o demônio celestial em troca. Ainda assim,
o jovem não podia ignorar o fato de que inúmeras almas morreram por causa dos pecados do demônio do raio. Por esse motivo, ele decidiu puni-lo na mesma hora. E assim, uma chuva de lâminas venenosas caiu sobre ele. O homólogo do nosso herói queria desesperadamente aplicar o mesmo castigo no demônio celestial também. De volta ao presente na Terra, os membros do grupo ficaram aliviados ao ver que caçar martas virou moleza, já que não precisavam se preocupar com os mosquitos. O espadachim ficou muito feliz com o saque esmagador e chamou o gato assustado por duvidar do sucesso deles, alegando que ele sempre seria um porteiro. Kimi Taiyo lutou para conter a raiva, já que o grupo só teve sucesso por causa do antídoto que ele criou. A essa altura, ele começou a considerar seriamente acabar com eles. Mas no fim, ele decidiu não gastar suas novas facas de arremesso com oponentes tão medíocres. Kimi Taiyo sabia muito bem que o grupo teria passado um sufoco danado se não fosse pelo antídoto dele. Ainda assim, ele duvidava muito que eles conseguissem lidar com o que estava por vir. Mais uma vez, o herói avisou o patrão sobre o perigo iminente e pediu para ele ficar por perto, deixando o homem confuso. Kimi Taiyo afirmou que eles enfrentariam um desafio clássico desta montanha, o ataque de uma besta mágica. Assim que viu a criatura, o patrão começou a tremer. Todos ficaram horrorizados com a aparição de um lobo de pelagem vermelha, mas Kimi Taiyo tranquilizou o patrão, dizendo que não havia o que temer e pediu para ele segurar sua mochila, o que o deixou intrigado. Aquele lobo era um adversário que exigiria um rank regular para ser enfrentado. Mas isso não era o pior. Esses animais costumavam se mover em grupos de 10. Jong Wan-jun foi pego de surpresa pelo segundo lobo e começou a brandir a espada na esperança de matá-los. Mas o lobo se esquivou com facilidade da lâmina. Vendo aquilo, o espadachim entrou em pânico e gritou pedindo ordens ao líder da equipe. Só que o tal líder já tinha começado a fugir. Enquanto a garota gritava desesperada, aquele sujeito desprezível disse que eles apenas seguiriam o plano de sempre. Eles iam jogar os carregadores para os lobos para ganharem tempo e escaparem em segurança. Com isso, o velho patrão entrou em pânico e implorou para Kim Tae-jo dar um jeito. O nosso herói ficou mais do que feliz em ajudar. Ele lançou seu projétil imediatamente, usando a arte das adagas voadoras. Clarão único. A adaga voa em alta velocidade, raspando na cabeça do espadachim e no rosto do líder da equipe. Por fim, ela cravou em uma rocha e gritos de agonia ecoaram por toda a floresta. O patrão ficou horrorizado com o que viu. Kimi Taiyo detonou o primeiro por abandonar o time e o segundo por querer sacrificar os mais fracos para se salvar. Não havia nada que nosso herói desprezasse mais do que covardes que descartavam os fracos por puro egoísmo. O espadachim e o líder ainda urravam de dor, pois tinham acabado de perder as orelhas. Só então Jong Wan-jun notou algo impressionante. Um dos lobos já estava estirado no chão, morto. Tremendo, o patrão perguntou ao protagonista como ele conseguiu matar o monstro com um único golpe. E, naquela hora, o lobo vermelho que sobrou decidiu vingar sua parceira. Mas o mestre marcial não deu brecha. Irritado, ele ameaçou acabar com a fera se ela ousasse se mexer. Kimi Taiyo se virou para o grupo e perguntou se aquilo era normal para eles. Ele quis saber se eles sempre sacrificavam o elo mais fraco quando as coisas ficavam feias. Jong Wan-jun berrou que era natural que os menos importantes morressem pelos despertos. Kimi Taiyo já esperava uma resposta dessas. Então, ele resolveu dar ao grupo um gosto do próprio veneno. E assim, ele se moveu rapidamente para um lugar seguro. Kimi Taiyo então ordenou que eles lutassem. Os homens de uma orelha só ficaram em choque. Como já tinha matado o primeiro lobo, ele queria que o grupo cuidasse do segundo. O líder disse que aquilo era um absurdo e afirmou que Kim Tae-jo se arrependeria de irritar os despertos. Ele começou a gritar com o colega apavorado, que prometeu ao herói uma recompensa gorda se ele ajudasse. E lá veio outra faca voando na direção dele. Kim Tae-jo concluiu que o grandão não precisava das orelhas, já que parecia não entender o que ele dizia. O protagonista lembrou que o trabalho dele era carregar as coisas, enquanto o deles era lutar. Ele até começou a criticá-los, já que estavam bem mais valentes contra as martas, e mandou eles lutarem de uma vez. Kimi Taiyo estava falando sério. Todos ficaram chocados, principalmente os espadachins, que juraram que não iam obedecer. Porém, Kim Tae-jo avisou que eles não podiam se dar ao luxo de recusar com aquele lobo vermelho na frente deles. Dito isso, o espadachim pediu para o grupo manter a posição. E do nada, levou uma patada na cara. A pata da criatura foi forte o bastante para arrancar a cabeça dele fora. Naquela hora, o líder jurou que mataria o carregador. Mas, enquanto amaldiçoava o cordeiro sacrificial, nem percebeu o lobo que já estava ao seu lado. E num piscar de olhos, o lobo abocanhou e arrancou a metade superior do líder. Quando as duas mulheres restantes tentaram fugir, a criatura pegou logo uma delas. Restando apenas uma pessoa do grupo, a fera implacável focou em sua última presa e usou suas mandíbulas poderosas. Acabou com o último sobrevivente do grupo. A criatura então mudou o foco do olhar. Afinal, ainda tinha mais uma presa ali no chão. O patrão começou a se desesperar, vendo que o monstro olhava para ele como se fosse um lanchinho. Kimi Taiyo ficou bem irritado, ele pretendia deixar a fera viver se ela tivesse fugido. Depois de matar aquele bando de inúteis, o lobo ficou metido, mesmo tendo visto a diferença de poder dele para o protagonista. Com isso, só sobrou uma alternativa. Kim Tae-jo decidiu dar um fim nela. Ele canalizou todo o seu poder e liberou a palma de veneno do selo de sangue contra a criatura. O impacto causou uma onda de choque gigantesca que subiu aos céus. O patrão ficou sem palavras, pois nunca imaginou
imaginou que alguém não desperto pudesse ser tão forte. Foi aí que ele se tocou que Kim Tae-joo tinha dizimado os orcs e tentou esconder isso dando crédito para a maga. O patrão começou a temer o que Kim Tae-joo faria com ele por ter visto tudo. Então caiu de joelhos implorando pela vida. Kim Tae-yoo garantiu que não tinha a menor intenção de machucá-lo. Foi um alívio imenso. Ao ser perguntado se estava ferido, o homem disse que estava inteiro. Kim Tae-yoo resolveu pedir um favor ao patrão. Bastou um olhar ameaçador para tudo ficar bem claro. O carregador, tremendo todo, sacou na hora que precisava manter a boca fechada sobre o que aconteceu. Dito isso, os dois resolveram descer a montanha. Quanto aos cadáveres, ficaram lá apodrecendo sob o sol. Kim Tae-joo lembrou da luta com o primeiro-tenente e pensou que as feras comeriam os corpos, mas sua consciência estava tranquila. Na real, nem ele nem seu mestre marcial toleravam quem sacrificava os fracos por interesse próprio. Ele não pode evitar comparar aqueles sujeitos baixos com clã Zuji. Enquanto isso, na sede da Yuji Pharmacy no castelo de Guri, rolava uma reunião na sala de conferências. O pessoal lá dentro estava escandalizado com a queda de 50% nas vendas, e começaram a culpar Kim Tae-joo e Bo Kong-pil por isso. Como todo mundo ia para a Big Drugstore por causa da cura, os engravatados gritavam que ignoraram isso por tempo demais e deviam ter esmagado o rival há muito tempo. O Ben-bok lembrou que, embora eles estivessem em quase todas as farmácias e achou mango o resto, Bo Kong-pil foi o único que não se curvou. O presidente Lee Jilo culpou o comitê por proteger Bo Kong-pil só porque ele era o dono do orfanato. O Ben-bok mandou o amigo parar de reclamar e pensar em uma solução, o que quase causou uma briga. Hoje On-seok interveio e acalmou os dois que estavam sempre batendo boca. Ele disse que deviam trabalhar juntos e ser honestos, admitindo logo de cara que o grupo dele tinha fracassado. Então ele... Mesmo assim, o Ben-bok tinha certeza de que sua empresa criaria o antídoto com o tempo. Os colegas berraram que não queriam saber e exigiram uma solução imediata para não irem à falência. Dito isso, o representante da Yuja disse que estavam de mãos atadas e, apesar do medo do comitê, deviam agir como de costume. O gordinho já esperava isso e perguntou se a investigação estava concluída. O representante começou a compartilhar as informações. Descobriram que o criador era um oficial reformado de 29 anos, filho mais velho do general de brigada Kim Wong-bong, de Paju. O Ben-bok não gostou nada disso, mexer com o filho do mestre era pedir problema. Mas Joto On-seok afirmou que aquilo era só a ponta do iceberg. Segundo as informações, Kim Tae-joo era um renegado que virou soldado após ser expulso de casa, e a madrasta japonesa o queria morto para favorecer os próprios filhos. O gordo logo teorizou que o protagonista tinha fugido da família. Jo On-seok confirmou e decidiu procurar Kim Tae-joo com uma proposta melhor que a de Bo Kong-pil. Se ele recusasse, usariam os métodos sangrentos de sempre. Mais tarde, no corpo de defesa de bestas mágicas do exército imperial no Monte Jiri, bateram na porta do comandante. O comandante queria saber se as informações tinham chegado. O oficial confirmou, dizendo que os dados vieram do Comitê de Autonomia da Cidade Livre. Ao ver os dados, o comandante percebeu que ele era o filho renegado do general Kim Wong-bong. O exército já tinha tentado um contrato negado pela Cidade Livre, mas como o fabricante era um soldado, ainda havia esperança. Com o antídoto, os militares poderiam iniciar uma grande operação antes da próxima onda de bestas. O tenente-general Oh In-shing, achando que seria fácil por causa do laço familiar, exigiu uma reunião imediata com o general Kim Wong-bong. No dia seguinte, no escritório do pai do herói, o general finalmente desligou o telefone e deu um suspiro profundo. A esposa comentou surpresa que Kim Tae-joo tinha ficado importante, logo ele, que era fraco demais até para a faculdade. Ela correu para reservar passagens para a Cidade Livre, dizendo que precisavam ajudar o novo rico antes que ele caísse em algum golpe, mas ele mandou ela não o incomodar. O pai não queria papo com a ovelha negra que já tinha sido riscada do registro da família. A esposa, furiosa, lembrou que sangue era sangue e que deviam se ajudar mutuamente. Mas quando ela apelou para a consciência dela, ela sacou que ele sabia do plano de assassinato que ela encomendou. Ela tremeu, mas se acalmou pensando que não havia provas, já que o tenente estava morto. Ela berrou para o marido pedir o antídoto ao filho, pois isso ajudaria muito na promoção dele. Ela disse que as terras da família dela não davam mais conta e que o general precisava pensar na mensalidade dos outros 2 filhos. Por isso, o general Kim Wong-bong mandou ela mesma ir falar com o enteado. Ele deixou claro que as intenções dele não iam mudar. Com isso, a esposa ficou morrendo de raiva. Ela saiu do quarto dizendo que faria do jeito dela e bateu a porta com força. O general finalmente ficou sozinho. O filho que ele achava que estava morto reapareceu vivendo uma vida e tanto na Cidade Livre. No fundo, o pai estava aliviado por ver o filho feliz. Enquanto isso, na boutique da chama, o protagonista recebeu um traje sem igual, que se destacava entre todos os outros ternos caros. A maga garantiu que ficou perfeito nele. Kim Tae-yoo ficou bem satisfeito com aquele casaco excelente feito de couro de besta mágica. Era leve, tinha ótimos atributos de defesa, controle térmico e uma cor impecável. E para fechar, a maga colocou todos os bolsos que ele tinha pedido. A moça, que achou o pedido estranho, finalmente entendeu a lógica ao ver o arsenal de Kim Tae-yoo e perguntou se ele era caçador. Kim Tae-yoo ia pagar os 3,4 bilhões de won,
mas a maga insistiu que era um presente para retribuir a bondade dele. Nosso herói notou que ela deve ter passado um sufoco, já que o item era para outro cliente. Mas a maga o tranquilizou, dizendo que já tinha compensado o tal cliente. Kimi Taiyo parou um pouco para pensar. Com a decisão tomada, ele resolveu encomendar vários outros produtos. O objetivo era dar um gás nos negócios dela e garantir presentes para os órfãos. A maga topou na hora e pediu para ela esperar enquanto ela preparava tudo. Era gratificante lidar com alguém gente fina, em vez daqueles despertos irritantes de sempre. Nessa hora, outra pessoa entrou na loja. Um sujeito misterioso correu para falar com nosso herói, dizendo que o estava procurando. Ele se aproximou de mansinho. Idio anunciou que se apresentou como o CEO da Yuji Pharmacy. Kimi Taiju ficou em alerta na hora. O CEO logo percebeu que aquela visita surpresa tinha irritado o protagonista. O jovem confirmou que estava incomodado e quis saber como Joto Unseok o encontrou. Então Jo Unseok esclareceu que a associação farmacêutica sabia de tudo na Cidade Livre. Dito isso, ele resolveu ir direto ao ponto. Jo Unseok exigiu que o herói vendesse o antídoto de mosquitos para eles. Kim Tae-ho sentiu que aquilo era praticamente uma ameaça. O CEO disse que era apenas um favor, mas nosso herói recusou na hora. Jo Eun-seok até ofereceu ajuda para ele romper o contrato com Bo Kong-pyo, mas Kim Tae-ju afirmou que já tinha dado sua palavra. Quando pediram a fórmula por 5 bilhões de won, nosso herói deixou claro que jamais venderia tão barato. O CEO estava começando a perder a paciência. Ele avisou que irritá-lo tornaria a vida na Cidade Livre impossível, mas o mestre marcial não deu a mínima e mandou ele pastar. A moça saiu da sala achando que era um novo cliente. Então Kim Tae-ju explicou que era só um mendigo que ele já tinha enxutado. Lá fora, Ji Jae-woo jurou fazer o protagonista engolir o que disse e ligou para seus homens começarem a operação de sempre. Aí mais tarde, na fronteira da Cidade Livre, onde a mansão dele estava sendo erguida, o protagonista apareceu carregado de malas. Finalmente ele chegou ao local. O antigo dono achou estranho ver ele carregando tanta coisa. Kimi Tae-ju explicou que comprou roupas para os órfãos para mostrar sua gratidão ao diretor. Então ele também poderia invocá-las. Nessa hora, o velho caiu no choro. Ele ficou tão comovido que prometeu se tornar uma pessoa ainda melhor. Kimi Tae-ho ficou feliz com a reação. Ele agradeceu a Bo Kong-pyo por tocar a obra tão bem e disse que ia aceitar a proposta, o que fez o velho perguntar se ele tinha certeza. Kimi Tae-ho declarou que se decidiu após a visita de Joto Unseok. Ito enfureceu o diretor, que temia que o CEO tivesse feito algo contra ele. Kimi Tae-ju o acalmou dizendo que foi só uma ameaça e que isso lembrou de como os poderosos pisam nos mais fracos. Por isso, resolveu seguir o conselho e abrir a própria farmacêutica, pedindo que Bo Kong-pyo continuasse ao lado dele. Kimi Tae-ho pediu para o velho manter o bom ritmo da obra enquanto ele estivesse fora. Enquanto a empresa não saía do papel, o herói disse que ia focar em criar novos remédios. Mas, lá no fundo, ele estava possesso porque ninguém tinha notado o casaco novo e caríssimo dele. A arte do espírito venenoso, forma do caos, foi criada por Tang Junokei, o guerreiro mais forte de Murin. Era um mix de técnicas ancestrais do clã com o cultivo do Chi dos 5 elementos e toques de outras artes marciais. Ela era dividida em 10 estrelas e cada nível liberava uma habilidade nova. Ao chegar na 10ª estrela, era necessária a iluminação para obter o espírito venenoso, chave para a técnica, chuva de 10.000 pétalas torrenciais. Essa técnica permitiu que Tang Junokei derrotasse o demônio celestial, o líder do culto demoníaco. De volta à Terra, uma onda de choque poderosa atingiu a zona de infestação de bestas mágicas. Uma batalha feroz entre homem e fera tinha começado. O usuário de veneno respirou fundo. Ele segurou firme a faca e a cravou direto no crânio do oponente. E assim, o monstro gigante veio abaixo. Kimi Tae-ju garantiu uma vitória esmagadora. Ele não imaginava que um lince de garras venenosas pudesse ser tão enorme. Por causa da pele dura da fera, Kimi Tae-ju teve trabalho usando sua energia interna e armas. Ele estava na 3ª estrela, entre o rank 1 e 2, um nível pífio, por isso precisava consumir venenos. Kim Tae-ju achou uma gema venenosa e pensou em como cultivar era fácil com o conhecimento do velho mestre. Com todo esse conhecimento, crescer rápido seria moleza para o nosso herói. Antes o corpo dele não aguentava muito veneno, mas agora que estabilizou, ele estava pronto para passar da 3ª estrela. Por isso, ele já começou a cobiçar o veneno do cervo de água de esporos venenosos. Só então ele voltou à realidade e lembrou que precisava recuperar suas facas de arremesso caríssimas. O cervo de água de esporos venenosos era um bicho pacífico que não atacava a gente. Ele tinha 2 corcovas nas costas, parecendo até um camelo. Num piscar de olhos, Kim Tae-ju decepou a pobre criatura sem pensar 2 vezes. O pior desse bicho era que as corcovas explodiam logo após a morte. Com isso, uma nuvem de esporos tóxicos microscópicos tomava conta do ar. Assim, o herói se viu cercado por várias bolhas venenosas. O veneno era forte o bastante para derreter máscaras de gás e demorava 1 hora para sumir. Após analisar bem, ele resolveu absorver tudo, já que era o veneno mais potente que já viu. E o processo começou. Kimi Tae-ho começou a usar sua técnica para absorver a toxina. Ele se esforçou ao máximo para manter o foco. O plano era concentrar toda aquela energia venenosa. Então ele também poderia invocá-las. Dessa forma, ele conseguiria absorvê-la por completo. Se conseguisse absorver tudo, ele finalmente subiria para a próxima estrela. Horas depois,
Ele achou que exagerou no veneno do cervo, pois levou uma eternidade para converter tudo em energia interna. Como a Terra tinha venenos mais variados que o mundo marcial, a evolução dele seria bem rápida. Ele se recusava a ser fraco de novo. Na real, ele não ia mais baixar a cabeça para ninguém. Assim, após muito esforço, Kim Tae-raguel finalmente atingiu a 4ª estrela. Dito isso, ele finalmente se levantou. A jornada na montanha demorou mais que o previsto. Sim, ele ficou mais forte e ainda descobriu um antídoto para o veneno do cervo. Então, Kim Tae-joo resolveu voltar para casa. Como estava preocupado com a Yuji Pharmacy, não queria perder nem mais um segundo. À noite, na farmácia do velho, o herói finalmente soltou a mochila. Kim Tae-yoo correu para cumprimentar o senhor. Ele achou que os negócios iam de vento em popa ao ver as prateleiras vazias. Bo Kong-pyo disse o quanto ficou preocupado, já que o protagonista sumiu por 15 dias. A recepcionista, também aflita, deu as boas-vindas. Kim Tae-yoo se desculpou e explicou o foco no treino, antes de perguntar sobre os problemas. Acontece que várias farmacêuticas tiraram os produtos de circulação e cortaram o fornecimento. Para piorar, o comitê exigiu a lista de ingredientes do antídoto alegando riscos de efeitos colaterais. Kim Tae-yoo sacou na hora que o Jetor Eun-seok estava por trás de tudo. O dono disse que esse era o golpe favorito do CEO, que mandava e desmandava no comitê. Além disso, se não entregassem a fórmula, a venda seria proibida. Pensando bem, Kim Tae-joo percebeu que o inimigo ainda tinha mais cartas na manga. Aqueles vermes agiram conforme o previsto e por isso o herói resolveu pegá-los de surpresa. Kim Tae-yoo propôs ao Bo Kong-pyo dobrar a aposta contra o comitê, mas o velho não entendeu nada. Ele sugeriu parar as vendas, aproveitando os boatos de efeitos colaterais para causar impacto. Naquela noite no orfanato, o cheiro de churrasco tomava conta do ar. Todo mundo no orfanato estava curtindo um churrasquinho com convidado de honra. Na primeira mordida, Kim Tae-joo ficou em choque. Aquela carne tinha um sabor simplesmente divino. A carne de cervo manchado era considerada a melhor iguaria de todo o império. Kim Tae-joo percebeu que os boatos sobre o imperador estocar essas carcaças eram reais. Ter feito o antídoto para esse veneno específico foi a melhor jogada da vida dele. Antes era só para proteger o povo durante as ondas de bestas, mas agora o plano mudou. A comida era tão viciante que ele já pensou em abrir um negócio de carne de cervo. Ele imaginou o imperador, o mestre espadachim, virando seu cliente número 1 por causa do vício na carne. Nessa hora, o diretor resolveu fazer um brinde. Bo Kong-pyo agradeceu ao protagonista pelo banquete maravilhoso. Ele o elogiou muito por ter criado o antídoto para o veneno do cervo, mas ele ainda estava preocupado com o tempo que a farmácia ficaria fechada. No entanto, Kim Tae-joo explicou que isso era o melhor a se fazer. O tempo diria quem ia sofrer mais com a falta do remédio no mercado. Em um dia qualquer, Park Jin-soo estava furioso porque a farmácia não abria há 5 dias e seu estoque estava acabando. A galera começou a fofocar que o antídoto tinha efeitos colaterais e que o dono foi forçado a fechar a loja. Park Jin-soo ficou possesso ao ouvir aquele bando de fofoqueiros falando besteira. Mas quando ele ia tirar satisfação, alguém segurou. Yoon-gak estava lá para botar ordem na casa. A chegada do capitão atraiu uma multidão que comentava sobre a relação da Yuji Pharmacy com o comitê. O capitão mandou o povo circular e explicou que o antídoto foi banido temporariamente para análise da fórmula. Nessa hora, Park Jin superou que não havia efeitos e que, sem ele, teriam que usar aqueles trajes pesados de novo. Enquanto o povo reclamava, o capitão dos vigilantes deu um sorrisinho de canto. Ele achou um desaforo alguém inferior ter a audácia de respondê-lo. Mas ele resolveu não sujar a lâmina ali, pensando em como Lee Jang-sik era um pé no saco por fazê-lo cumprir essas ordens. Enquanto todos saíam, o cliente fiel resolveu bater o pé. O capitão perguntou se ele tinha força para sustentar toda aquela marra. E aí o Park Jin-soo deu no pé rapidinho. O capitão não ligava para o remédio, ele só queria pegar o Jetor Eun-seok, que estava manipulando o comitê. Enquanto isso, ao telefone com o Lee Jung-sik, Jetor Eun-seok comemorava por ele ter obrigado o capitão a fazer o trabalho sujo. Lee Jung-sik explicou que, com o apoio do presidente, o terceiro membro do comitê sempre seria voto vencido. O CEO notou que Lee Jang-sik só agia no extremo e disse que a fase 2 do plano já estava rolando. Ele prometeu uma bolada ao Lee Jang-sik e disse que, sem um milagre financeiro, o inimigo estaria acabado. No escritório do tenente-general Oh In-shin, as negociações estavam a todo vapor. Kim Tae-joo resolveu vender 1 milhão de frascos para o exército pelo preço de mercado. O general hesitou e comentou sobre o preço alto, deixando Kim Tae-joo preocupado por ter cobrado tanto dos militares. Mas, para sua surpresa, o oficial ao lado disse que o comandante era muito satisfeito. Quando o general disse que o preço estava abaixo demais, o jovem não entendeu foi nada. Com os fundos confirmados, Oh In-shin ordenou que metade do valor fosse paga na hora como sinal. Mas Kim Tae-joo ainda tinha mais uma coisa para mostrar. Com o plano de abrir a própria empresa, Kim Tae-yoo apresentou um novo produto. O jovem abriu o pacote e convidou o comandante para experimentar. Ele ficou confuso ao ver que era uma carne preparada especialmente para ele. O tenente-general comentou que andava cortando a carne por questões de saúde. Kim Tae-yoo sugeriu que ele desse aquela carne para o imperador. Ao saber que era carne de cervo de esporos, o outro oficial ficou boquiaberto,
pois a textura era lendária. O protagonista confirmou com um aceno. Impressionado com o talento do jovem, o comandante ofereceu a ele a chance de voltar ao exército. Essas palavrinhas já foram o bastante para despertar o instinto assassino do nosso herói. O Corpo de Defesa de Feras Mágicas do Monte Jiri funciona sob as ordens do Império. E a missão deles é enfrentar hordas de feras mágicas e controlar a população delas. Por isso, ao chegar, o comandante sentiu o peso da responsabilidade nos ombros. Mas, pensando bem, ele finalmente tinha encontrado um jeito de se salvar. O tenente-general não conseguia parar de pensar na cura dos servos vampiros. Entemente lenta Blunet. Nessa hora, o subordinado avisou que o pagamento prometido pro herói caiu e que as ordens estavam sendo seguidas à risca. O comandante já previa que, por causa do Jouto Unsiok, o Kim Tai-Jou viria até eles. Ele também ficou sabendo da caçada aos servos marcada para o dia seguinte. Com isso, o mestre mandou o subordinado ficar de olho no fabricante de remédios e dar uma força se precisasse. O general elogiou o ajudante que, mesmo sem contatos, sempre entregava resultados impecáveis. O cara ficou felizão, finalmente sendo reconhecido pelo chefe. Naquele momento, o comandante falou mais alto e colocou a mão no ombro do subordinado. O general até se emocionou enquanto pedia para o ajudante subir de cargo junto com ele até chegarem ao imperador. E assim, os dois começaram a exaltar o nome do nosso protagonista. Enquanto isso, na nova mansão do Kim Tai-Jou, o dono comentava que a criação da sua empresa estava rolando sem problemas. O velho se ofereceu para cuidar de toda a burocracia, logo depois do nosso herói escolher um nome para a firma. O Kim Tai-Jou estava felizão por ter assinado o contrato com o exército e pelo apoio total do tenente-general. O comandante mostrou que não estava para brincadeira e logo espalhou para todo mundo que tinha fechado um contrato exclusivo com o nosso herói. O Bokong Piu explicou que usou os 25 bilhões de sinal do exército para quitar o empréstimo. Ele também deixou claro que fechou a conta naquele banco, depois de toda a dor de cabeça que deram. O Kim Tai-Jou disse que ele fez certinho e pediu para usar o resto da grana no orfanato. Ele admitiu que tocar uma empresa sozinho ia ser osso, então disse que precisava de um sócio de confiança. Foi aí que ele ofereceu para o velho farmacêutico a chance de ser coproprietário da empresa. O diretor do orfanato ficou na dúvida se daria conta do recado, já que só entendia de farmácia pequena, mas o herói não pensava assim. O Kim Tai-Jou era um gênio dos remédios, mas no mundo dos negócios ele era um zero à esquerda. Por isso ele precisava de ajuda. O Bokong Piu não esperava que o seu benfeitor confiasse tanto nele e, no fim das contas, acabou aceitando. O velho até insistiu em ficar só com 10% dos lucros, mas o herói barrou na hora. Como o sócio ia cuidar de tudo sozinho, ele fez questão de dar pelo menos 30% das ações. O Bokong Piu aceitou, mas avisou que não seria ele quem ia botar a mão na massa, pois já tinha alguém muito melhor em mente para o cargo. O velho estava falando da Baek Su-yeon, que o nosso herói conheceu no bunker do orfanato. Pelo que ele disse, ela era a mais inteligente de todos, então ele ia ligar para ela agorinha mesmo. O Bokong Piu foi diretor do orfanato por 20 anos, ou seja, ele conhecia gente de tudo quanto é canto, o que dava um poder absurdo para ele. Por causa disso, o herói teve certeza de que escolher ele como sócio foi a jogada mestre. O Kim Tai-Jou sugeriu juntar os nomes para batizar a empresa e chegou em Taeyong Bio. Nessa hora, o velho contou que já tinha falado com alguns dos seus filhos que se tornaram despertos. Isso deixou o herói bem confuso. Segundo o velho, o CEO da farmácia e já era um crápula, então o Kim Tai-Jou ia precisar de guarda-costas. O rapaz disse que não precisava de escolta e mandou os seguranças irem proteger a casa deles. O velho ficou de queixo caído. Parecia que o sócio tinha uma carta na manga. Mesmo assim, dava para ver que o protagonista, sem nenhuma marca, não era um desperto poderoso. Ele devia estar confiando só na experiência de soldado. Naquele instante, o herói sacou a preocupação no olhar dele. Quando a preocupação foi confundida com falta de confiança, o Bokong Piu tratou de dizer que não era nada disso. Dito isso, o herói decidiu mudar de tática. Ele mandou o diretor do orfanato chamar todos os guarda-costas de uma vez. O Kim Tai-Jou queria provar o seu valor e testar o antídoto contra o veneno dos servos. O melhor jeito era levar todo mundo para uma caçada. Mais tarde, na zona de fronteira das feras mágicas, o grupo começou a avançar pela floresta. Alguns órfãos ficaram bebendo no casaco caro e nos equipamentos do fabricante, mas ainda estavam preocupados achando que ele era um fraco. Foi aí que um deles deu um toque no ombro do novo chefe. O Baek Shang-un, de 25 anos e nível usuário, decidiu ir na frente para garantir a segurança, já que estavam entrando em território de feras mágicas. O Kim Tai-Jou pediu para ser chamado de Aeon-ni, um jeito respeitoso de tratar alguém um pouco mais velho. O espadachim explicou que, apesar dos atributos, aquele casaco ia atrapalhar e que, por ser usuário, ele lutava melhor que o protagonista. Achando que tinha falado demais, o órfão pediu desculpas na hora. O Kim Tai-Jou disse que entendia a preocupação, já que ele não tinha marcas, mas sugeriu deixar o papo para depois que resolvessem o problema à frente. Isso deixou o espadachim intrigado. Só então ele percebeu centenas de olhos se abrindo em cima dele. O dos desbertos tremeram ao verem os Storm Martins, e as feras partiram para o ataque com tudo. Com o perigo na frente, os guardas se prepararam para a briga. O Baek Shang-un não esperava que os monstros dessem as caras tão cedo. Dito isso, o fabricante de remédios decidiu agir. Ele tirou do bolso um punhado de pregos e umas bolas de golfe. O herói se concentrou e lançou tudo de uma vez. Essa era a sua técnica.
Explosão de adagas. O guarda-costas ficou em choque. Apesar de fracos, os Turmartins andam em bandos enormes e não podem ser subestimados. Mas algo inacreditável estava rolando com aquelas criaturas que fariam qualquer nível usuário borrar as calças. Eles foram completamente desintegrados. E o melhor de tudo, o chefe nem suou para fazer isso. O herói ficou bem irritado com aquele enxame. Segundo ele, era tão patético que morreu antes mesmo de ele usar as adagas de verdade. O Kim Tae-joo não podia se dar ao luxo de machucar os filhos do antigo dono. Para acabar logo com o inimigo, ele usou armas ocultas chamadas agulhas da flor pura de chuva torrencial e esferas de ferro. O maior problema para o nosso herói é que essas armas não voltam. Ou seja, o prejuízo no bolso ia ser grande. O Kim Tae-joo estava doido para chegar na 7ª estrela e finalmente ganhar a habilidade de recuperação. O jovem espadachim chegou no nosso herói e perguntou se ele era um daqueles mestres que escondem as marcas. O Kim Tae-yoo deixou claro que nem desperto ele era e que ia assumir a liderança. O Baek Shangun até tentou dizer que estava ali para proteger, mas como Kim Tae-joo tomou a frente sem esforço, o moleque começou a se perguntar quem ele era de verdade. Mais tarde, depois de passarem pelo matagal, a presa finalmente apareceu. Avistaram um cervo vampiro. O Baek Shangun entrou em pânico e perguntou para o protagonista qual era o plano. O Kim Tae-yoo comentou que o cervo se achava o tal por causa do veneno. Ele mandou todo mundo tomar o remédio para começarem a caça. Mesmo assim, os órfãos estavam com o pé atrás. Afinal, esse remédio ainda estava em fase de testes. Mas, por outro lado, eles precisavam apoiar o pai e já tinham visto do que aquele gênio era capaz. Pensando nisso, resolveram dar um voto de confiança para ele. O Baek Shangun decidiu atacar primeiro e pediu para os irmãos usarem a arma de mana se a presa tentasse fugir. Decidido, o espadachim desembainhou a sua espada. Ele avançou com tudo para cima do monstro. Ao ver o perigo, o cervo vampiro soltou um berro. O bicho era tão barulhento que até os despertos estavam sofrendo para aguentar o grito. Mesmo assim, o espadachim desviou do pior pulando bem alto. Lá de cima, ele usou sua habilidade corte de bissecção. O Baek Shangun conseguiu decapitar o monstro. Os órfãos ficaram em guarda quando os esporos estavam para sair. Na hora exata, a bolha nas costas do cervo estourou. Os esporos ultravenenosos se espalharam pelo ar. O Kim Tae-joo, que estava na dúvida, ficou rindo à toa com os resultados. O antídoto funcionou e o garoto corajoso, mesmo sem muito talento, parecia promissor. Os órfãos estavam vibrando porque o veneno não fazia nem cócegas neles. O Baek Shangun suspirou aliviado com o sucesso do antídoto. O protagonista confirmou que estava certo. Sem o veneno, o cervo não era ameaça nenhuma. Alguns pediram desculpas por terem duvidado, mas outros juraram que sempre acreditaram nele. Com o perigo passado, o herói mandou seguir com a caça. Antes de ir, ele mandou os guardas levarem a carne, porque assim que o antídoto virasse febre, esses bichos iam sumir do mapa. Enquanto isso, na sede da MG em Nova Seul, a galera estava ralando mais que nunca. Nesse momento, alguém chegou na gerente Baek Soo-yeon. A Baek Soo-yeon, de 30 anos, era a gerente mais jovem do planejamento estratégico e respondeu o vice-chefe com um sorrisinho. O Jeon Joo-ak foi direto ao ponto e perguntou se ela era mesmo a órfã criada pelo Bo Kong-pyo. Ela confirmou, mas ficou encucada por ele ter mencionado o pai dela. O vice-chefe gostou da resposta e mandou ela parar tudo o que estava fazendo. A jovem gerente não entendeu nada. O Jeon Joo-ak queria que ela voltasse para a terra natal dela para fazer um favor para ele. Ela ficou boiando no que ele queria dizer. O vice-chefe comentou que a criação da Taeyong-bio estava em todos os jornais. Curiosa com aquela atitude, ela disse que leu sobre a empresa ter criado o antídoto para os servos. O que ela não sabia era que o próprio pai era o sócio dessa nova empresa. O vice-chefe, seguindo ordens dos poderosos, queria que ela fosse até o pai para roubar a fórmula do antídoto. Em troca, prometeram para ela uma recompensa de cair o queixo. A Baek Soo-yeon ficou possessa por pedirem para ela atrair o diretor do orfanato. Mas bem na hora que ela ia dar o troco, o celular começou a tocar. Viu que era o pai dela e pediu um segundinho para atender. O Bo Kong-pyo começou a falar com a filha. O vice-chefe estava lá, seco para ela desligar logo. No fim, ela se despediu do pai com um sorriso no rosto. Dito isso, ele cobrou uma decisão final dela. A Baek Soo-yeon decidiu mesmo voltar para casa. De início, o careca achou que tinha se dado bem. Aí, do nada, ela jogou o crachá na cara dele. A gerente mais jovem da empresa decidiu demitir-se. Ela tinha ficado farta de ver alguém tão baixo como o vice-chefe a tentar pisar em outras pessoas. Com isso feito, ela fez sua saída, afastando seu antigo chefe que estava gritando com raiva. Mais tarde naquela noite, dentro do prédio de propriedade do nosso protagonista, os órfãos estavam a trabalhar arduamente. Tae-joo elogiou-os pelo seu trabalho árduo. Ele então pediu-lhes para voltarem ao orfanato e deixarem que ele se encarregasse do resto. Shungon ficou preocupado e tentou argumentar que seu pai havia ordenado que eles escoltassem o criador da droga o tempo todo. Mas Tae-joo demonstrou que não precisava de proteção e pediu aos guarda-costas para voltarem ao orfanato e protegê-lo. Assim, Tae-joo começou a pensar em como era improvável que alguém tentasse prejudicar o único orfanato desta cidade por medo da reação pública. E, por outra parte, muitos dos filhos de Adão eram insensatos. E a cidade livre parecia ter muitos deles. Por essa
razão, Taizhou precisava de aliados confiáveis como os órfãos. Depois de estabelecer a empresa e adquirir o pessoal necessário para processar os ingredientes do antídoto, Taizhou finalmente seria livre para criar novas drogas. No começo, ele só queria economizar dinheiro para si. No entanto, agora as coisas eram diferentes. Taizhou não tinha nada contra... Afinal, se não fosse por isso, ele não poderia pagar um apartamento tão luxuoso. Sentiu-se estranho a entrar pela primeira vez na sua própria casa. O protagonista então pendurou o casaco. Ele, que pensava que pereceria em Paiju, lutou para permanecer vivo depois que uma tentativa foi feita contra sua vida. Depois da experiência de compartilhamento de almas que teve com o seu homólogo de artes marciais, ele foi viver na Cidade Livre como porteiro antes de criar o seu primeiro antídoto. No entanto, a maior bênção que ele teve foi as pessoas bondosas que encontrou. Taizhou tinha se metido em muitas aventuras em tão pouco tempo. Aos seus olhos, a Cidade Livre era simplesmente o primeiro passo para alcançar a sua própria independência. Mais tarde, naquela noite, o chefe do sindicato de vilões de nível iniciante Ma Sang-shik pisou na propriedade do nosso herói com seu subordinado. Ele sentiu ciúmes do protagonista, pois apesar de ser um recém-chegado aqui, ele já tinha seu próprio prédio. O subordinado afirmou que isso era porque o antídoto contra mosquitos se tornou muito popular antes de apontar o próximo lançamento do antídoto contra veados. O chefe dos vilões ordenou ao seu homem que parasse de dizer o óbvio. Ma Sang-shik sentiu-se bastante irritado. Como se não fosse pelas ordens do CEO da farmácia Aijai, ele teria sequestrado Taizhou e roubado a fórmula. Mas no final, ele não teve escolha senão seguir as ordens de Jia Soon-seok. Depois de alguns minutos de abrir a fechadura, os delinquentes conseguiram finalmente entrar na casa. O chefe pediu ao seu homem para não falar com o alvo e injetá-lo com a droga que tornaria o rapto muito fácil. Com isso, a porta foi silenciosamente aberta. Com uma seringa na mão, aproximaram-se discretamente e, uma vez suficientemente perto, o criminoso decidiu fazer a sua jogada. Mas, quando a agulha estava prestes a fazer contato, a mão do delinquente foi de repente parada. Taizhou, que esteve acordado o tempo todo, revelou que, a princípio, queria permitir a injeção. O patrão pediu ao seu homem que parasse de brincar e terminasse o trabalho imediatamente. Entretanto, ao saber que a mão de seu subordinado estava presa, o chefe do sindicato vilão ficou completamente atordoado. Taizhou começou a fazer o seu movimento enquanto afirmava que os via chegar de longe. E assim, antes que o criminoso pudesse perceber, o alvo e a seringa desapareceram. Taizhou nunca gostou de pequenas agulhas dolorosas. Então, esse ponto, os criminosos começaram a duvidar que o alvo era um rejeitado de mana. Com um sorriso presunçoso, o herói perguntou aos vilões se a droga seria tão eficaz se estivesse bêbada. Essa insolência e ousadia enfureceram muito o chefe do sindicato dos vilões. Só então aconteceu algo inesperado. O alvo tinha bebido a droga de livre vontade. Taizhou saboreou os efeitos deste remédio e decidiu pedir mais aos seus oponentes. Sabia-se há muito tempo que havia um sindicato maligno de tráfico de drogas na Cidade Livre, e era óbvio que eles estavam sendo apoiados por alguém do comitê. E o produto do seu tráfico, que também era um veneno, estava agora nas mãos do nosso protagonista. Era a primeira vez que ele tinha encontrado tal veneno. Vendo como ele estava agora na quarta estrela, o herói podia facilmente lidar com isso, enquanto ele começou a pensar em como seu colega mestre tentou todos os tipos de drogas em seus dias. Por essa razão, Taizhou decidiu tornar-se um drogado como ele. Para aumentar a sua essência venenosa, ele sugou as drogas do corpo do adversário. Depois de ver isso, o chefe do sindicato dos vilões ficou horrorizado. Taizhou exigiu saber quem estava por trás de tudo isto. No entanto, o agressor se recusou a responder, temendo por sua vida. Assim, o herói fez o que tinha de ser feito, fazendo ecoar gritos durante a noite. Quando o dia seguinte finalmente chegou, o capitão vigilante estava a pensar enquanto olhava pela janela. Kim Taizhou, o criador da droga milagrosa, tinha denunciado um crime. O subordinado confirmou que tinha apanhado uns bandidos em casa a tentar raptá-lo, e depois de descobrir o cérebro, os serviços deles foram necessários. O mestre imediatamente percebeu que o CEO da UJ Pharmacy estava por trás de tudo isso e começou a culpá-lo por seu fracasso. A maneira mais rápida de resolver este problema teria sido simplesmente levá-lo, mas o CEO seria obviamente muito problema. Ele percebeu que tinha um caso difícil em mãos e que seu grupo teria um tempo difícil como foi encarregado com a investigação. Por essa razão, o capitão começou a especular que só havia uma opção disponível. Enquanto isso, na residência do nosso herói, enquanto os dois proprietários estavam em frente aos seus prisioneiros, o chefe vilão encontrou-se em algum tipo de estado de morte cerebral. Nesse momento, alguém chegou. Os vigilantes finalmente chegaram ao local. On Pyo recebeu o mestre e sua tripulação de braços abertos. No entanto, para seu maior choque, ele foi imediatamente ignorado. O mestre estava acima do gangster e, assim como um dos vigilantes tentou manter o antigo dono longe, seu capitão puxou sua espada. O homem então recorreu à sua autoridade e decidiu executar o chefe vilão aqui e agora. Só então foi algo atirado para ele. O homem rapidamente evitou o punhal voador que se aproximava. O Taizhou exigiu saber porque o capitão estava a tentar matar a testemunha. Ele então mostrou um vídeo do chefe vilão confessando que o CEO da UJ Pharmacy foi o responsável pelo sequestro e que ele queria enganar o protagonista em drogas. No entanto, pela aparência
experiência, ele rapidamente deduz que o capitão deve estar ciente de tudo isso. Quando perguntaram seu nome, o arrogante afirmou ser Taijo. O capitão reconheceu imediatamente como desenvolvedor da droga. Então ele decidiu acalmar-se. O mestre despertar então decidiu dar uma olhada melhor no que estava à sua frente. E para seu choque, ele parecia bastante familiar. Só então ele percebeu que estava na frente do mesmo porteiro de então. O Taijo não respondeu no início. Quando perguntado se ele estava realmente por trás do antídoto contra os mosquitos, nosso herói confirmou. O espadachim disse que não era assim tão impressionante. Pouco depois, ele sorriu de forma presunçosa. O capitão então afirmou firmemente que ele era lei na Cidade Livre. Ele decidiu dar ao protagonista uma última chance de acabar com as coisas rapidamente, executando os criminosos de uma só vez. Mesmo assim, Taijo recusou. Vendo isso, o senhor desafiou o homem a tentar impedir a execução. O Taijo mal teve tempo para reagir. Ele imediatamente puxou suas facas e as atirou ao capitão. O homem sentiu-se alertado pelos projéteis que chegavam. Assim, ele desencadeou uma tempestade de golpes para se defender. Era agora óbvio para ele que o criador da droga tinha capturado os criminosos sozinho. Ele não pôde deixar de elogiar a sua habilidade, vendo como ele foi capaz de arranhá-lo. Assim, vendo como ele havia impedido a execução 2 vezes, o membro da comissão permanente sentenciou Taijo à morte. Mesmo assim, o protagonista não se importava. No entanto, enquanto o nosso herói continuava a falar, ele notou algo intrigante. Ele saltou para o ar para evitar a lâmina que vinha e atirou suas facas ao seu oponente. O Taijo estava a preparar um ataque poderoso. O seu adversário também estava a fazer o mesmo. Só então a luta foi interrompida pela chegada de um helicóptero. De repente, homens de macacões saltaram para fora dela. O tenente-general, que fez uma entrada espetacular, estava aqui para parar o capitão vigilante problemático. Ao saltar do helicóptero e aterrar no chão, o comandante parou a batalha em curso. Com a chegada dos militares, todos estavam de guarda. O tenente-general cumprimentou seu velho conhecido. Jungak exigiu saber o que os militares estavam fazendo na Cidade Livre. O comandante disse que não precisava de permissão para visitar Gaira. O capitão acusou os militares de se intrometer nos assuntos de sua cidade. O poderoso Despertar esclareceu que ele não estava lá como tenente-general. O Jinung afirmou que estava lá como civil. Por essa razão, propôs ao outro senhor que não se metessem nos assuntos uns dos outros. Pode-se dizer que isso irritou muito. Dito isto, o civil correu para ver o amigo, que afirmou que não estava ferido. Mesmo assim, alguns o exortaram a buscar justiça. O general Morgi Junyong, de patente superior, afirmou que iria matar qualquer um que maltratasse aquele que lhes deu o antídoto. Outro mestre de patente conhecido como Park Pil-sung ofereceu-se para lhe dar alguns dos seus homens como guarda-costas. O terceiro major conhecido como Ang Jun-tae propôs-lhe que lhe trouxesse algum remédio. Ao ver isso, o capitão vigilante presumiu que Taizhou já estava familiarizado com esses poderosos brutos do exército porque seu pai era um general de brigada. Assim, decidiu engolir seu orgulho e se despedir. O Jinan convidou para ficar mais um pouco, mas o mestre Li afirmou que, ao contrário deles, ele era um homem ocupado. No entanto, o soldado declarou que ele não parecia estar ocupado. Quando lhe pediram para explicar, o tenente-general chamou o capitão vigilante para o seu trabalho. Vendo como tais delinquentes ainda circulavam pelas ruas de sua cidade, quando lhe ofereceram reforços, ele imediatamente os recusou e com isso o capitão decidiu levar seus prisioneiros e partir. O Jinong então declarou que ele ficaria com os delinquentes. O membro da comissão considerou isto como um envolvimento militar. Quando confrontado sobre isso, o tenente-general explicou que tinha de puni-los, vendo como haviam tentado ferir seu amigo. Jungak tentou invocar o decreto imperial, então seu oponente decidiu adotar uma abordagem diferente. O Jinung lembrou-lhe que apesar de serem mestres, estavam longe de serem iguais. Nesse momento, o capitão começou a suar. O Jinung esclareceu firmemente que o imperador não se importaria em puni-lo se ele tirasse a vida dele ali mesmo. Enquanto o vigilante tremendo explicava que haveria consequências, os outros 3 mestres começaram a rir dele e aguardaram ansiosamente a ordem para o agredir. Naquele momento, Jungak percebeu que estava numa situação difícil. Ao ver seus subordinados tremerem, ele percebeu que não tinha escolha. Tendo dito isso, ele decidiu retirá-lo discretamente. O Jinung observou que o capitão tinha sido mimado por muito tempo dentro de sua própria cidade. Dito isto, o herói agradeceu ao seu salvador. O tenente-general estava pronto para fazer qualquer coisa para ajudar um aliado. Como se viu, eles correram para o local assim que foram chamados por Ong Piu. E assim, o pior foi evitado. Graças ao envolvimento do tenente-general, tanto o protagonista como seu parceiro de negócios saíram ileso. Para completar, até tiveram de manter as testemunhas. Assim que os delinquentes foram trazidos, o Jinung afirmou que os levaria para derrubar seu cérebro. Mas Taizhou tentou esclarecer que esse problema só o preocupava. Mas o soldado parecia pensar de outra forma, pois todo o exército estaria em perigo se o inimigo adulterasse a produção do antídoto. Ele até esclareceu que o criador da droga não era forçado a lidar com o capitão vigilante por mais tempo. Ito fez Taizhou pensar sobre como seu veneno de 4ª estrela parecia ainda ser fraco demais para afetar o mestre. Ele não parecia afetado por isso, e se não fosse pelo envolvimento do tenente-general, a vitória não teria parecido tão certa como a derrota. Por essa razão,
Taiju queria adquirir mais poder para nunca mais ser indefeso. Enquanto isso, o capitão vigilante começou a pensar em como queria o herói e o comandante mortos. Só então ele percebeu que tinha sido arranhado pelas facas de arremesso do herói. Começou a especular que eram venenosas. Naquele momento, Jangak foi atingido por uma dor súbita. O veneno começou a espalhar-se. Nesse momento, ele percebeu que estava numa situação difícil. Seu subordinado logo percebeu que algo estava errado. Assim, foi-lhe ordenado levá-lo imediatamente a um hospital. Dito isto, o vigilante deu um passo em frente. E assim, o mestre ficou muito enfraquecido. Mais tarde, enquanto voavam pelo ar, todo o pessoal militar ficava de olho nos prisioneiros. Temendo pela sua vida, o chefe do sindicato dos vilões prometeu contar-lhes tudo. Mas o general afirmou que o seu testemunho não era necessário. Dito isto, ele voltou-se para um dos seus homens. O subordinado imediatamente agarrou a maçaneta e abriu a porta do helicóptero. Naquele momento, os criminosos ficaram cheios de medo quando o homem recebeu a ordem de os expulsar. E assim, os 4 criminosos tiveram um fim frio e esmagador. A tarefa tinha sido concluída. Juntai foi então ordenado a fazer o CEO da farmácia Yeo Jei enfrentar o mesmo destino. O comandante até mesmo ordenou que algumas tropas fossem enviadas para proteger a companhia do herói. E o Jin-Young finalmente teve a oportunidade de se aproximar de Kim Tae-ju. Enquanto isso, na estação de comboios, Siang recebeu uma chamada de Chang-un. A senhora disse ao irmão que tinha acabado de chegar à cidade. Então, ela ficou chocada ao saber que o parceiro do pai deles havia fornecido ao orfanato bilhões de wons. E ao saber que ele tinha até finalizado o seu segundo antídoto, Seung ficou completamente atordoado, pois descobriu que Taejo não era um vigarista afinal. Dito isto, ela encerrou a chamada ao entrar no táxi. A menina pediu ao motorista que a levasse para casa. Ele agora tinha a certeza de que o seu regresso à cidade não seria em vão. Mais tarde, no orfanato do antigo proprietário, as crianças estavam tão animadas como sempre. On-pyo ficou feliz por ver um dos seus pequeninos chegar. A menina afirmou que tinha corrido de volta para casa assim que seu pai ligou. On-pyo agradeceu-lhe e pediu-lhe para vir com ele. E Gang perguntou se havia algum tipo de celebração e estava curioso sobre o que estava no pote. Então o velho disse que era um servo de água envenenado com esporos. Ao saber disso, ficou particularmente atordoada. Isso significava que o irmão dela estava falando a verdade sobre o antídoto, o que o pai dela confirmou. On-pyo então propôs ir se encontrar com seu parceiro de negócios, que estava esperando por ela para se manter ocupado. O herói decidiu dar comida aos órfãos. Com isso, o velho decidiu prosseguir com as apresentações. Tae-ro recebeu Se-young com um sorriso. No entanto, esta não foi a primeira interação deles. A senhora pediu desculpas por ter sido rude naquela ocasião e explicou que estava animada por trabalhar para a empresa deles. O protagonista então se sentiu tranquilizado, pois ela prometeu a ele fazer o seu melhor para melhorar Tae-ju. No entanto, ela não era a única a oferecer seus serviços. Quando foi abordado por alguém, o herói virou-se à intriga. Aquela pessoa era o Major do Minsou, que foi designado para a segurança deste lugar junto com 19 dos seus homens. O herói estava grato pela sua bondade, mas apontou como ele poderia não ter o espaço para abrigar 20 soldados. Mas o Major afirmou que eles podiam cuidar de si mesmos. E assim, Tae-ju encontrou-se a trabalhar com os militares mais uma vez. Como o Major foi convidado a participar da festa, ele secretamente estava ansioso pela carne de veado. E então, ele ordenou aos seus soldados para preparar tudo e ir comer. Kim Tae-ju não precisava mais de ser um solitário, já que ele finalmente tinha o seu próprio povo. Enquanto isso, no castelo da Cidade Livre, dentro da sala de reuniões do Comitê Autônomo, os crimes passados do CEO da farmácia Yeja estavam sendo trazidos à tona. Quando perguntado se admitiu os seus crimes, o homem não teve escolha senão declarar-se culpado. Além de ficar falido, Jotaro Sok era agora um proscrito. O seu inimigo estava vivo e o assassino que ele tinha contratado era inacessível. As coisas tinham tomado uma inesperada virada para pior. Por essa razão, as opções do criminoso ficaram limitadas. Jotaro Sok tinha planos de desaparecer por um tempo até que as coisas se acalmassem. No entanto, quando ele estava a caminho de um lugar seguro, uma luz vermelha apareceu e uma motocicleta saiu pela parte de trás. O homem virou-se para ver quem estava ao lado de sua orelha esquerda, apenas para encontrar metal quebrando o vidro perto dele. Com isso, a cor vermelha apareceu. Os assentos estavam manchados de sangue. Depois de cumprir as suas ordens, o assassino decidiu regressar à base. Enquanto isso, no hospital, o capitão dos vigilantes estava a tentar salvar a vida. Naquele momento, seu subordinado entrou com o item solicitado. Era um elixir de primeira qualidade criado pela companhia Mirinei. O mestre exigiu-o imediatamente. Sem perder tempo, ele agarrou a esfera e a consumiu. E assim, as veias dele foram purificadas do veneno. O mestre não esperava nada menos do que isso, mas só então algo dentro dele se partiu de repente. E assim, no meio da agonia, ele começou a xingar o Kim Tae-ju de novo. À medida que a empresa crescia, o seu dono percebeu que precisava de mais drogas e foi por isso que foi ao coração da montanha para obter a vesícula biliar do urso gigante da lua. Além de drogas, ele precisava consumir novos venenos para melhorar suas artes marciais. E depois de consumir uma quantidade insondável de veneno de veado, aquele que havia alcançado a 4ª estrela não muito tempo atrás estava agora perto de alcançar a 5ª. Só então ele notou algo intrigante.
O nosso herói tinha encontrado a árvore de seiva venenosa que cria um suco tóxico para manter as pragas afastadas. Essa substância venenosa forte tinha um sabor surpreendentemente doce. Tai-Ufo encontrou então um sapo azul de barriga de fogo que tinha veneno nas suas entranhas. Vendo que tinha as mesmas propriedades que a anestesia, decidiu guardá-la para a pesquisa. Logo depois, ele encontrou um gigante centopeia de madeira branca. A criatura, que era tão grande como uma serpente, carregava um veneno forte o suficiente para matar um orc com uma única mordida. O seu poderoso veneno foi encontrado como refrescante pelo artista marcial. Naquele momento, ele notou algo à distância. Era uma espécie de símbolo branco escondido nos arbustos. De repente, a criatura revelou-se. O urso gigante da lua tinha finalmente sido localizado. A besta soltou um rugido de batalha feroz. Não esperando encontrá-la tão cedo, decidiu testar o seu poder. O herói tirou as suas adagas voadoras. Atirou-as todas para a criatura de uma só vez. A besta desviou-os com grande facilidade. A sua velocidade era notável. O urso imediatamente atacou o humano. Taiju rapidamente se pôs atrás dele e lançou um contra-ataque. No início, parecia que ele tinha marcado um golpe direto. Mas o urso gigante da lua só teve de flexionar os músculos das costas para empurrar as facas para fora. Taiju então decidiu atingir com a sua palma venenosa de foca de sangue. A besta permaneceu imperturbável e continuou a atacar implacavelmente. As suas garras rasgavam a madeira como manteiga. O herói decidiu iniciar outra habilidade para dominá-la. E, no entanto, todos os seus ataques foram ineficazes. Este inimigo era mais duro do que o previsto, o que significa que seria um desafio para derrotar enquanto só estava na quarta estrela. Assim, só restava uma solução. O Taejo precisava de adquirir mais poder imediatamente. Ele tirou o sapo azul de barriga de fogo e decidiu consumi-lo de uma vez. O centopeia seguiu pouco depois. Como o veneno encheu as suas veias, o nosso herói agora tinha simplesmente de o converter em essência venenosa. O processo foi rapidamente concluído. E olha só, o artista marcial do veneno finalmente chegou na quinta estrela. A dificuldade do desafio tinha agora mudado. O Taiju queria usar um novo brinquedo do arsenal do clã do veneno, as borboletas de sangue. Os insetos de metal correram rapidamente para o urso. Só se podia usar esta arte oculta depois de atingir a quinta estrela, vendo como ela permitia ao usuário controlar a trajetória dos seus projéteis. Por causa disso, ele facilmente atingiu o urso no olho, bem como na orelha esquerda. Com isso, a luta chegou ao fim. Assim, Taiju conseguiu matar o alvo e alcançar um novo nível ao mesmo tempo. Com isso feito, ele decidiu reclamar o seu prêmio. O herói penetrou profundamente nas entranhas do monstro e finalmente adquiriu o órgão que ele desesperadamente desejava. A vesícula biliar do urso estava cheia de um veneno poderoso e precisava ser revestida de energia para uma extração adequada. Então, o nosso herói fez exatamente isso. Agora, com o ingrediente necessário na mão, Kim Taiju podia finalmente preparar um novo elixir.